Queria compartilhar com vocês um texto que eu trouxe numa das nossas reuniões de homens, algumas semanas atrás, encontra-se em Eclesiastes capítulo 4. Mas eu não vou compartilhar todo o capítulo como eu fiz lá, mas alguns versículos chaves que falam um pouco da nossa atitude com relação a algumas coisas na vida. Versículo 6 diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 4. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Aqui o sábio nos dá um alerta com relação à nossa atitude para com as posses, né? E a atitude tem que ser de contentamento, como ele diz. Melhor um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Depois, no verso número 9, ele diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Aqui ele fala da nossa atitude para com as pessoas. E é interessante perceber também que aqui ele nos chama a ter comunhão, não viver uma vida isolada, independente, presunçosa, né, de que podemos fazer tudo sozinho e ainda assim sermos felizes. Ele diz, é melhor serem dois do que um. E no verso de número 13, ele diz assim, melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais a correção. Aqui ele já está falando da nossa atitude em relação ao poder, né? O rei se deixa encher também de orgulho, porque o poder lhe sobe a cabeça, e aí ele acaba se tornando insensato por não aceitar mais correção. E aí ele vai fazer um contraste com aquele rapaz, que mesmo sendo jovem, é sábio, exatamente porque quer aprender, né? Sabe lidar bem com essa questão do poder, até porque ele ainda é jovem e mesmo jovem tem sabedoria para ouvir conselhos, né? E eu falo isso tudo, o autor na verdade traz todos esses textos aqui e o capítulo, ele vai alertando, né, sobre a maneira como nós nos comportamos em algumas áreas da vida. As posses com contentamento, as pessoas com comunhão e o poder com caráter, tendo o caráter demonstrando sabedoria. Mas é interessante olhar no verso 1 como ele começa o capítulo. Ele vai dizer, olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. Interessante olhar para esse texto, para esse versículo, e a situação é bem parecida com o que nós vivemos no nosso país, não só nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, né? Quando nós olhamos os oprimidos, né? Quando nós olhamos que, de fato, isso acontece também ao nosso redor hoje, o poder está do lado dos opressores. Mas o que é mais triste é como ele conclui esse versículo 1. Ele diz assim, os ímpios, né, falando a respeito dos ímpios, da opressão que há debaixo do sol, ele diz, eles não têm consolador. Então, quando nós precisamos, né, nós cristãos, quando nós sofremos, quando nós passamos por tribulações, por angústias, por perdas, por danos, e mesmo quando nós nos relacionamos com as coisas da vida, com as posses de maneira sem contentamento, ou com as pessoas tentando se isolar delas, ou quando nós nos deixamos levar também pelo poder e manchamos o nosso caráter, ainda assim nós temos a quem recorrer. Nós temos um Pai, nós temos um Consolador, mas o mundo aí fora não pode. Ainda que o mundo tenha posses, ainda que o mundo tenha poder, ainda que o mundo esteja cercado de gente, no dia da angústia, o texto diz, eles não têm consolador. Restarão a eles apenas as lágrimas e a opressão que continuará. Mesmo que você seja, né, essa pessoa seja o opressor, mesmo que ela se gabe de estar por cima, como se diz aí, da carne seca, ainda assim, o texto diz, eles não têm consolador. Então nós devemos
a adorar o nosso Deus e agradecer a Ele, porque mesmo diante das dificuldades da vida, de todas as mazelas, nós temos um Consolador e isso é o que nos basta. E mesmo assim, tendo esse Consolador, e graças a Deus por ele, pelo nosso Pai, Ele também nos alerta a nós conduzirmos bem as nossas posses com contentamento. Temos uma atitude positiva diante das posses com contentamento. Uma atitude positiva diante das pessoas por meio da comunhão, não se isolando. E uma atitude boa com relação ao poder, demonstrando um caráter imaculado, um caráter que transborda de sabedoria. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê a sua paz.